Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar uma palavrinha que se encontra em João, que é do João 4, 1 ao 26, que fala Jesus e a Samaritana. É um encontro onde Jesus chega a um poço, necessitando de água, e ele se encontra com uma samaritana, uma mulher não sendo judeu, não sendo da linhagem deles. Mas mesmo assim, Jesus começa a conversar com ela. Eu gostaria de falar hoje uma palavra diferente. Essa palavra já foi muito ministrada, irmãos. E toda vez que eu ouço ela, o Espírito Santo me fala de uma maneira diferente. Eu queria dizer e queria falar sobre um encontro decisivo. Quantos encontros durante a nossa vida nós temos com pessoas que nós não conhecemos? E sempre vai haver um fato, vai haver algo de diferente. Eu quero dizer, irmãos, que a vida nossa é feita de encontros. Nunca despreze o poder de encontro. Não despreze esta reunião e esta palavra. Eu quero dizer que Deus vai lhe surpreender hoje. Jamais subestime o poder de uma reunião ou de um culto, por menor que seja, ou de uma palavra falada sobre o Senhor, sobre Jesus. Uma palavra falada sobre o Evangelho. Eu quero dizer que o Senhor nos fala que 2 ou 3 reunidos, em meu nome eu estarei. Está lá em Mateus 18, 20. Nunca despreze o poder de uma oração. Valorize o encontro com um profeta, sunamita. Esse homem que passa por aqui, ele é santo. O encontro de hoje não é simples encontro. Não despreze. Você irá receber algo através dessa palavra que nunca mais irá esquecer. Essa palavra nos fala sobre duração e efeitos de certos encontros. Alguns encontros, irmãos, são casuais e nunca mais se repetirão. Outros duram uma fase ou um tempo. Eu quero dizer que algumas pessoas elas passam por nossa vida por um período de tempo. Elas passam e se vão, porque foram levantadas para um tempo e uma hora. Aí eu pergunto, isso já aconteceu com você? Alguns vieram e passaram. Também é verdade que outros não estão mais aqui conosco. Vieram ou estiveram por um tempo e por uma hora. Importante, eu quero dizer para você, que não levante quem Deus adormeceu. Não ressuscite quem Ele matou. Não mantenha quem Ele rejeitou. Está em 1 Samuel 16, 1. Até quando terás pena de Saul? Mova-se por propósitos e não por pena. Mas eu gostaria de falar sobre alguns encontros que são decisivos. Não é verdade que certos encontros são decisivos para nós? Aleluias! Alguns encontros são decisivos, irmãos. A mulher de Samaria, a samaritana, acordou para o encontro decisivo que ela teve na sua vida, que ela teve com Jesus. Então, certos encontros são decisivos para a nossa vida, como o texto dessa mensagem em João. Jesus e a samaritana, que vinha de uma rixa milenar. Eu quero dizer que o encontro dessa samaritana, irmãos, aconteceu com alguém que a princípio deveria ser detestado por ela, um judeu. Ela cresceu sabendo disso. Jesus, ele era judeu, tinha cara de judeu e se vestia como judeu. Judeus e samaritanos, irmãos, se odiavam e brigavam por tudo, até por lugar de adoração. Está lá em João 4, 20. Um judeu não se dirigia a um samaritano e vice-versa. O preconceito, irmãos, era algo estabelecido na cultura desses povos e passava de geração para geração da seguinte forma: judeus não prestam, os samaritanos estão cheios de demônios. Está lá em João 8, 48. Ou tens demônios ou é samaritano. A parábola do bom samaritano, irmãos, foi um escândalo para os judeus. Está lá em Lucas 10, 30. Para um judeu, um samaritano nunca poderia ser bom. Mas também, irmãos, tem o fogo do céu. Os discípulos de Jesus também os odiavam. Está lá no versículo 4, 2. Certa feita, os samaritanos rejeitaram Jesus e os seus discípulos. Lucas 9, 51, 53. Os próprios discípulos odiavam os samaritanos e tiveram uma ótima ideia do que Jesus poderia fazer com eles.
Manda fogo do céu como Elias. Está lá em Lucas 9:54. Abaixe o preconceito, irmãos. Cor, raça, origem, condição social. Eu quero dizer que em Cristo não há homem ou mulher, escravo ou liberto. Está lá em Gálatas 3:27 e 28. Em Cristo, irmãos, não há e não deve haver preconceitos de sexo, cor de pele, raça ou religião. Efésios 2:14. Eu quero dizer para os irmãos que quem move preconceitos ainda não conhece a Deus. Mas o espanto daquela mulher de Samaria, da Samaritana, quando Jesus lhe pediu água. Como sendo tu judeu, tem a coragem de me pedir água? A mulher ficou surpresa com o pedido de Jesus. Ali estava um homem judeu que reconhecia que ele existia. Ela, uma humilde mulher samaritana que teria sido ignorada ou desprezada pela maioria dos homens judeus. E as revelações de encontro. O encontro de Jesus com a samaritana foi cheio de revelações. Seus segredos e sua conduta sexual seriam expostas por Jesus. Ela estava, irmão, sedenta em sua alma e Jesus sabia disso. O único tipo de sede que ela conhecia era a sede física. E Jesus precisava conduzir a conversa à sua real necessidade. É a maneira que ele trabalha, a forma que Jesus trabalha em nosso coração, a forma que Deus usa para te tragar, para te trazer por mais perto dele. A única água que ele tinha bebido na vida inteira vinha de um poço em Sicar. Nesse encontro, Jesus criou nela um desejo de reconhecer a sua mais profunda sede. Algumas revelações, irmãos, despertam essa sede espiritual. Primeira revelação: és uma mulher amaziada. Ela já sabia que ele já sabia que ela era amaziada. Porém, solicitou que ela trouxesse o seu marido. E pergunta-se se ele já sabia do amaziamento. Por que fez a pergunta? Deus pergunta as coisas, irmãos, que ele mesmo já sabe, para saber o que sairia de sua boca. Exemplos, vamos citar algum exemplo de perguntas que já sabe. Adão, onde estás? Caim, onde está o seu irmão Abel? Está lá em Gênesis 4:9. Não sei. Acaso sou eu o tutor de meu irmão? Repito, Deus pergunta as coisas, irmãos, que já sabe para saber o que sairia de nossa boca. Ele quer saber se seremos sinceros. Seja sincero diante do Senhor. As perguntas ou as respostas de Deus, embora surpreendentes, nunca estão erradas. Por isso, seja sincero quando ele te perguntar: quem há de permanecer no santo lugar? Salmo 15:1. Quem de coração fala a verdade? O Senhor nos fala. A samaritana foi sincera com Jesus. Falou a verdade. Eu não tenho marido. Seja sincero quando ele te perguntar. Porque Jesus precisou explorá-la. Precisou perguntá-la. Tudo que Jesus expõe, irmãos, ele tem o objetivo de tratar e curar. Jesus expôs a sua fragilidade sexual no objetivo de curá-la. Tudo que você esconde será exposto um dia para ser tratado. Louvado seja o nome do Senhor. Certas exposições ou vexames nos trarão curas definitivas. Eu quero dizer que Satanás tem demônios que se alimentam de segredos. Tudo que você esconde ganha força. Tudo que você traz para a luz perde força. Traga para a luz tudo que está lhe destruindo, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira proposta. Está lá em Hebreus 12:2. Quebre hoje as ligaduras da impiedade. Não deixe esse encontro, irmão, terminar da mesma forma. Exponha-se e deixe seu expor o que ele quer tratar em ti. Naquele encontro decisivo, irmãos, Jesus viu sua sede. Tudo na vida é uma questão de sede. Aquela mulher estava sedenta. O tamanho de sua sede determinara a intensidade de sua busca. Deus derrama água sobre os sedentos. Você está sedento? Salmo 42:1. Como se comporta um sedento? Perguntando, desejando, apreender e buscando respostas.
Busca, ora, adora, lê a palavra, compareça constantemente em sua casa. A mais surpreendente revelação, o maior sede de uma samaritana era ver o Messias. Eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Está lá no 4:25. Os judeus rejeitavam o Messias e uma samaritana o esperava com ardente expectativa. Samaria era uma terra de pessoas desprezadas. O desprezo era tamanho que eles não eram mais considerados judeus pelos seus vizinhos religiosos do sul. Jesus, a esperança de Israel, se revelou uma samaritana. Ele foi a primeira a ouvir a revelação mais esperada de Israel. Eu sou o Messias de Israel. Uma samaritana teve este privilégio. Agora, com seus interesses espirituais despertados, ela estava pronta para ouvir o resto da história sobre esse forasteiro judeu. Eu sou, eu que falo contigo. Poderia ela, uma desprezada samaritana, estar falando face a face com um ungido de Deus? Sim, e por quê? Porque ela estava sedenta por Deus. Ainda hoje, águas de Deus continuam atingindo os sedentos. Eu quero dizer que essa mulher representa bilhões de seres humanos vivos, hoje em dia, que estão apenas preocupados com a sede material. A sede de hoje, irmãos, é ter, possuir, acumular, e ter, e mais importante que o ser. Muitos, na pressa de cuidar de suas necessidades básicas, irmãos, passam por Jesus e até leem seus ensinos sem mesmo entender a sua linhagem. Eu quero dizer para os irmãos que mesmo com tanta informação e tecnologia, poucos sabem que Ele é o Senhor e Salvador. Muitos desconhecem que Ele conhece as minúcias íntimas de suas vidas e que oferece a água da vida eterna. Poucos sabem que Ele continuará dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele continua dizendo: aquele que crê em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. João 7,38. Os discípulos, eles eram preconceituosos, irmãos. Os discípulos de Jesus tinham ficado surpresos ao vê-lo conversando com essa mulher samaritana. Isso revelou que eles não viam os outros da forma como Jesus via, porque ficaram tão surpresos, porque ainda eram preconceituosos contra mulheres e samaritanos e precisavam aprender uma lição. Eles viam uma mulher desprezada de uma terra ímpia. Jesus viu uma alma a ser salva, que necessitava ser despertada para a sua própria necessidade. Eles viram naquele encontro e naquela conversa um deserto espiritual. Jesus olhava a grande colheita. Mas aqui a gente vê lições para os crentes de hoje. Pare um pouco para observar algumas das maravilhas, lições que aprendemos aqui. O encontro com a samaritana foi oportuno e decisivo. Os nossos encontros oportunos podem acontecer num ônibus, numa loja, numa fila de banco. Aproveite as oportunidades para transformar conversas ocasionais em momentos de compartilhar o Evangelho com os pecadores. Não oferecemos a salvação ao mundo com conversas mundanas ou piadas imorais. Há muita cegueira no mundo. Estamos vendo os campos prontos para serem ceifados. Mas eu quero saber a busca, os resultados desse encontro. Uma mulher e uma cidade inteira mudaram os seus destinos. Uma cidade cheia de pecadores mudou o seu destino. Tempos depois, a cidade de Samaria experimentou um grande avivamento. O povo samaritano, irmãos, provou ser um dos mais receptivos da mensagem do Evangelho. Está lá em Atos 8, 4, 25. Um encontro decisivo, irmãos, mudou a vida de uma mulher e de uma cidade inteira. Tudo aconteceu porque houve sinceridade, transparência e reconhecimento da voz profética de Jesus. Eu quero dizer que os moradores da cidade, quando ouviram as palavras de Jesus, perceberam que tinha também encontrado o Salvador do mundo. Essa mulher e uma cidade inteira reconheceram a oportunidade da visitação. Ela foi sincera, abriu sua vida, venceu o preconceito racial e ouviu as instruções. Não despreze a oportunidade da sua visitação. Se você for uma dessas milhões de pessoas preocupadas com as coisas materiais e a rotina da sua vida, escute esse conselho, pare, ouça e siga o que Jesus quer lhe dizer. Ouça cuidadosamente o homem que conversou com a mulher samaritana e mudou completamente a sua história.
Eu quero dizer que o Pai, como um ser espiritual, ele continua buscando pessoas que o adorarão em espírito e em verdade. Jesus olhou para essa pecadora com amorosa compaixão e com a confiança que ele era capaz de resgatá-la do pecado. Creia, irmãos, toma posse. Louvado seja o nome do Senhor.